Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos no YouTube. Eu sou Bruno Mazzoni e o papo de hoje a gente vai falar sobre o açaí. Então eu estava lendo aqui uma notícia, um artigo da Empíricos sobre a saída, a zeragem do Cassino e um block trade do açaí. E aí, melhora as condições para a companhia? Como é que está o preço, valuation, comparativo do setor? Essas serão as principais pautas do vídeo de hoje, pessoal, que eu já caminho vocês a elas. A gente vai comentar um pouquinho sobre a expansão do açaí na última década, no perfil desse negócio, o quão resiliente ele é a oscilações econômicas, depois a capilaridade atual do açaí, como ele está posicionado no Brasil como um todo, o seu market share dentro do cash and carry, do atacarejo, daquele segmento onde vai atender muito pequenos e médios negócios, mas do ramo de alimentação. Então, olhar para o açaí como ramo de alimentação, pequenos e médios negócios, a gente vai olhar para esse market share e também para o perfil de cliente. Então, um resuminho sobre a empresa ali bem rapidamente para vocês. E a gente vai para o filme, desde o IPO, os seus resultados, como é que está a margem, como é que está a lucratividade, os seus múltiplos e dividendos, tá? Pagou dividendos um pouquinho, comparativo do setor. Então, a gente vai olhar para valuation, múltiplos de valuation. E aí sim, terminamos com a análise técnica minha pré-resultado do segundo trimestre. Então, falo com vocês, pessoal, dia 17 de julho. Ainda não temos os dados do segundo TRI. Creio que seja um resultado ainda no lucro, pressionado por juros, sem dúvida nenhuma, mas dentre as empresas as small caps, o açaí vai muito bem, obrigado. Essa seria a minha opinião. Atenção também para o Grupo Mateus, que também foi muito bem no primeiro trimestre, o melhor do setor, diga-se de passagem. Disclaimer na tela do disclaimer, pessoal. Convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos são 2 vídeos por dia, tá? E aos domingos 3. E pause o vídeo agora, deixa um comentário sobre uma empresa para eu analisar ou um tema para eu fazer conteúdo aqui no Clube dos Dividendos. Eu sempre leio, demora um pouquinho, mas eu sempre leio. Bom, pessoal, vamos lá. Segundo a Empíricos, eles continuam com a recomendação de compra, diminuiu um pouco a intensidade dessa recomendação, tá? E aqui a grande notícia, Cassino zerou. Então a parte de governança do açaí tá mais limpa. Tá? Já era bacana depois da cisão do Pão de Açúcar, agora mais ainda. Então os controladores ali, vamos assim dizer, não tem ninguém que o mercado vai lá e ficar cutucando, tá? Ganha no G do ESG, na minha opinião, a saída do Cassino, tá? Açaí, pessoal, de 2012 para cá, crescimento estrondoso, numa década aí praticamente, 2012 a 2023, tá? Foram de 61 lojas para 266, tá? Em praticamente 6 estados para 23 estados, 12 centros de distribuição nesse momento. Então, capilaridade nacional, sempre olhando para o atacarejo, aqueles centros que funcionam como centros de trabalho, de desenvolvimento social ali também, e econômicos, melhor dizendo, de muitas cidades de pequeno porte, cidades pequenas. Jundiaí é uma cidade média, tem lá o seu açaí, tem 2 açaís, cidades menores que Jundiaí às vezes recebem um açaí muito próximo de rodovias, por exemplo, aqui no interior de São Paulo é muito comum, tá? E cada vez mais eu vejo esse crescimento, tá? De atacarejos, não só não atacadão 100%, como era uma década atrás, tá? E mercados, hipermercados também eu não vejo mais crescimento. Agora, atacarejo, eu ainda vejo bastante galpões sendo formados por eles. Então, esse crescimento é muito interessante. Não vejo um setor, então, maduro. Vejo um setor que ainda tem um pouquinho para crescer, até pela deficiência que nós temos de renda no Brasil. Esse setor, além de funcionar como um centro econômico ali para a cidade, para o bairro, tá? Ele também viabiliza muitos produtos a um custo mais barato, tá? E também fomenta o pequeno e micronegócio da região. Então, acho que é bem interessante olhar para esse setor como não cíclico e de crescimento. Tá? O açaí, depois da cisão, transformou algumas lojas extra em lojas açaí, então está tendo esse investimento mais caro, essa depreciação, amortização vindo mais pesada, mas em determinado momento, pessoal, o açaí eu acho que vai fazer compras mais específicas, tá certo? Então vai diminuir o capex e a empresa pode lucrar, além de crescer, entregar números. Então é uma companhia que cresce, mas entrega. O CDI está alto, mas ela entrega, então ela gera caixa. Isso coloca ela dentro de uma categoria de small cap, pessoal, privilegiada. A gente está vendo Via não gerar caixa, a gente está vendo Magalu deficitária 2 trimestres, tá? Enquanto que Pets, Grupo Mateus, o próprio Açaí e outras, Intelbras, empresas que estão sofrendo, obviamente, com juros, mas estão gerando caixa. Tá? Então, essa classe de small caps, pessoal, na minha opinião, Açaí incluso, Grupo Mateus também, do setor, vão sair na frente no pós-segundo trimestre. Porque o trade macro, o trade de corte de juros, ele meio que já foi.
tá? Ele está no finalzinho dele. Agora a Faria Lima vai olhar para o micro, resultado, fundamento, valuation. Tá barato, tá caro, tá entregando resultado, beleza? Então a capilaridade nacional agora do açaí, acho que é isso que eu queria colocar para vocês, tá? Após essa parte de capilaridade, vamos pro varejo alimentar, líder no Brasil, tá? O Grupo Mateus tem um bom posicionamento também, mas açaí líder no Brasil. E dentro desse mercado alimentar, o cash and carry, né? Esse atacarejo está ganhando market share, cerca de 46% aí das compras hoje são feitas, né? Segundo estudo aqui do próprio RI, da própria empresa, perdão. E dentro desse market share de 46%, o açaí é o cara que tem muita posição de liderança. Tá? Então, acho que vale a pena estudar varejo, pessoal, alimentar, especificamente do atacarejo. Tá? E aí você pode ficar com o Grupo Mateus e açaí, tá? Porque Carrefour e Pão de Açúcar são bichinhos diferentes, embora o Carrefour tenha o seu braço de atacarejo. Se eu não me engano, chama Atacadão. Tá? O Pão de Açúcar acho que não tem mais, tá? Mas o Grupo Mateus tem, e o Carrefour tenta, de certa maneira, criar os seus Carrefours bairros ali, mas por hora, me perdoem, pessoal, qual é a marca de atacarejo do que o Carrefour tem posição ou controla, mas não vou lembrar de cabeça. O açaí me parece ser o cara mais azeitado, tá? E agora, com a governança mais tranquila, temos ali uma empresa para se olhar com carinho, tá? Então, dentro desse varejo alimentar, eu ainda vejo crescimento, tá? Devido a toda a natureza da nossa economia aqui e das deficiências que nós temos como país. Atacarejo não é uma coisa que fez boom na pandemia, é uma coisa que deve crescer. Inclusive, se a economia fraquejar, pessoal, não deve ser um setor tão sensível à economia, porque é o de mais acesso, para as classes C e B. Quando a gente olha para o perfil de cliente, né, que é o próximo, pessoal, o açaí pega sim classe D e classe E, mas pega muita classe C. Então, o perfil do açaí é classe C. E essa é mais resiliente, o consumo dessa classe é resiliente, tá? Em relação a oscilações econômicas. Eles vão buscar ali produtos. E aí a classe B às vezes dá uma descidinha, a classe A dá uma descidinha, tá? Pro açaí. A classe D e E um pouco mais... um pouco menor, 14%, mas eu quero focar aqui para vocês nesse perfil de classe C, que é a classe que cresce quando há problemas ou dificuldades econômicas, e me parece que o açaí é um centro, sim, de acesso, mesmo em depressões econômicas, para esse tipo de classe. Então, acho que está bem posicionado, acho que cada vez mais azeita a sua operação agora, que é cisão, agora que fez a cisão. Então, a operação açaí é única e exclusivamente a dor de cabeça dos seus controladores, não tem mais ali reunião com o controlador do Pão de Açúcar, com o francês, não, só açaí. Tá? Então, vejo uma empresa preparadinha ali para crescer e pegar um boom e um próximo crescimento econômico. Tá? Se beneficia tanto de crescimento econômico, mais negócios sendo abertos, mais consumo para ela, quanto também de quando a economia fraqueja, pessoal, é ali um ponto onde pode-se conseguir melhores preços. Então, eu vejo ali um ganha-ganha, tá? Um perde pouco e ganha muito em relação ao crescimento não econômico para um segmento como o que o açaí trabalha, tá? Fundamentos, pessoal, uma empresa preparada, tá? Para ter IPO, fez a cisão, não foi muito bem um IPO, tão lucrativa. E aqui eu quero dar o destaque para vocês da queda de lucro de 2021, 1,6 bi, para 2022, 1,2 bi, pessoal, é nada. Perto do que subiu os juros, é nada, tá? Então veja uma empresa, apesar de margens baixas, apesar de varejo ser mais resiliente. Então, dentro da sua caixinha, quer pôr dinheiro em varejo, tem lá o varejo de alimentos, tem lá o cash and carry, que é o atacarejo. Esse subsetor, segmento, etc., é aquele cara que você vai passar menos perrengue, tá? A determinada volatilidade de dólar, de commodities, de juros, de inflação, de maneira geral. Tá? Vai passar perrengue, sem dúvida. Margenzinha de 2 a 5%. Né? Sem dúvida nenhuma você vai passar perrengue. Tá? Mas é menos cíclico. Tá? Então eu acho bacana olhar com carinho para esse tipo de operação do açaí. Né? E também o Grupo Mateus vai indo muito bem. Tá? O Pão de Açúcar e Carrefour, acho que depende, já é um bichinho um pouco mais diferente. Tá? Cassino zerou a posição, então na minha opinião, de novo voltando àquele artigo da Empíricos, créditos para Empíricos, acredito que isso é positivo para o G, né? Do ESG para governança. Então açaí, pessoal, gera caixa,
vem se alavancando um pouquinho, mas muito pouco. E agora deve começar a temporada de follow-on. Deve ter tranquilamente aí bastante sede por tal follow-on, se assim ela quisesse capitalizar, tá? Então uma empresa que eu vejo ali dentro das small caps, mais resiliente, interessante. Tá barata? Não, tá? Tá barata? Não. Isso em uma empresa que está estabilizada de lucro. Porém, Bruno acha que é uma empresa de crescimento. Tá? O setor de crescimento, a natureza da cisão veio para crescer mais, as conversões de loja extra para açaí estão se dando. Então, assim, 15 vezes lucro hoje, pessoal, com CDI a 3,5, acho interessante. Com o Brasil crescendo 2%, 2,5%, 1,5%, tá? Eu acho que está ok. Então, para mim, ela está justa. Né? E a gente vai ver no gráfico quais são os preços específicos, mas eu não me assustaria com 15 vezes lucro e lucro caindo, tá? Ela pode vir a ficar 20 vezes lucro pós segundo tri, caso os preços se estabilizem e o lucro caia, provavelmente ela vai para 20 vezes lucro, 18 vezes lucro. Eu não olharia ali, tá? Eu ficaria mais de olho como é que tá a geração de caixa da companhia e ela existe. Então a receita, por enquanto, mais importante porque ela ainda está numa fase de crescimento. Minha opinião, preço justo de Graham, o pessoal está em R$ 7,30. Né? Hoje a companhia negociando a 12, a 14, tá? Perdão, 12,53 se eu não me engano. Tá cara por Graham, tá? Quando a gente olha aqui para os dividendos, pagou 10 centavos em 21, 13 centavos em 22, em 23 já foi 8 centavos, pessoal. Datas cortes sempre foram em 2022 em junho, tá? Em 2023 já foi fevereiro e junho. Então, perdão, pessoal, datas cortes em 2022 foi abril e dezembro. Esse ano já foi abril, tá? Então há a expectativa de esperar em dezembro, tá? Para bater esses 13 centavos. Vamos fazer um preço teto de 13 centavinhos aqui, rapidinho. Tá? Mas obviamente que não é uma empresa de dividendos, tá? Considero o açaí ainda de crescimento para os próximos pelo menos 12 a 24 meses, tá? É de se esperar crescimento, por isso que eu vou olhar mais EBITDA, receita, do que lucro por hora, e aí o indicador preço-lucro fica a ver navios, né? Comparativo do setor, pessoal, o que eu vejo aqui entre Carrefour, Açaí e Grupo Mateus, Pão de Açúcar. Grupo Mateus e Açaí acho que é mais bacana você fazer essa disputa, e aí Pão de Açúcar e Carrefour fazer essa disputa também, tá? O que eu entrego aqui para vocês? Grupo Mateus tem os melhores múltiplos, eu acho, pessoal. É uma empresa aí mais azeitada, tá? A maior margem EBITDA, tá? A maior margem EBIT, maior margem líquida, tá? E a menor dívida líquida preço-lucro. Patrimônio líquido. Então eu vejo que Grupo Mateus mais qualidade, deixa eu sair aqui da tela. Açaí é aquele cara que mais cresce, que deve entregar mais crescimento. Tá? Se bem que Grupo Mateus e Açaí estão disputando bem, viu, pessoal? As duas small caps eu considero small caps premium, tá? Grupo Mateus tem o foco e tem a capilaridade maior do Nordeste. Então o Brunão aqui, né, sulista, xarope, sudestino aqui, não conhece muito. Se você conhecer Grupo Mateus, deixa nos comentários. Baita resultado do primeiro tri. Açaí teve bons resultados ano passado, o primeiro tri decepcionou. Então pode ser um segundo tri, pessoal, que o Açaí retome aí a pole position nessa disputa com o Grupo Mateus, mas ambas as small caps eu trataria com muito carinho ali, tá? Na minha opinião, dentro do setor de varejo, a gente vai para o alimentar, atacarejo, elas têm destaque. Tá? Elas vão muito bem. Margens pequenas, embora a geração de caixa seja muito grande. Não digo que são uma Raia Drogasil, por exemplo, com margem pequena e crescimento eterno, né? Mas acho que é um segmento interessante, pessoal, de varejo, para ter carinho ali mais para médio e longo prazo. Mas qualitativamente eu vou com o Grupo Mateus, que tem o menor PL, tá? E a maior margem. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, seria ali o que se mais destaca nos múltiplos fundamentalistas. Terminando o vídeo para vocês, pessoal, e falando sobre gráfico, o que eu tenho pré-segundo tri? Simples, tá? 12,6, 12,27, 11,85, tá? São os suportes prediletos e depois 11,36, 10,84. Na minha opinião, pessoal, há desconto agora, porque estamos negociando abaixo do IPO. Batemos no IPO e retraímos, tá? E era o meu alvo pós todo esse imbróglio aí com o Cassino, tá? Então essa região aqui é preço teto para mim, independente do preço lucro. Não olha para o múltiplo nesse momento. Então 14,7, 14,70, 15,46 marcam para mim, pessoal, o fim do desconto. Tudo abaixo disso, tá? Para mim tá descontado. E aí eu coloco para vocês que a expansão de 2022, pessoal, é difícil de se imaginar no curto prazo, ou seja, o açaí negociando a R$20,50. Mas creio que uma média para os próximos 12 a 24 meses vai ser de 2 dígitos, e esses 2 dígitos sendo ali entre R$14, tá certo?
a 16, 14 a 16. Então, tudo que eu conseguir negociar abaixo dos 14, acho interessante. Essa queda atual, para mim, ainda é um sinal mais de oportunidade do que de dificuldade para os comprados. 12,6, 12,27, 11,85 são as regiões interessantes, 11,36. Qual que é o alvo, pessoal, de julho? Tá? Curtíssimo prazo, 13,67. Então, você está mais cético? Em vez de utilizar o IPO como preço teto, 14,7, 14,70, use 13,67. Grande resistência, por quê, pessoal? Mostrou volume, tá? E, infelizmente, no curtíssimo prazo, o volume está no topo, tá? Então, esse é o candle de volume aqui, ó. E esse é uma baita de uma resistência. Então, isso traz para mim que é uma companhia que deve lateralizar no curto prazo. Isso pode ser 2023, inclusive, vai depender do ânimo de mercado. Deve lateralizar no curto prazo, com 13,67, sendo uma das regiões fortes de resistência. E o próximo é o IPO aqui, 14,7, 14,70, 15,46. Beleza, pessoal? Então, sim, gosto do setor, gosto da companhia, acho que tem ainda bastante a entregar de valor em crescimento. O que você, como acionista de longo prazo, tem que ter em mente? Acho que é chover numa olhada. Não está preparado ainda para valorizar o acionista, ou seja, dividendo não vai ser agora. Tá? Você tem que ter um plano, na minha opinião, de ganho de capital. Tá? Então, você saber ali conduzir como um gestor, não muito como um holder, tá? Só compra e segura. O Assaí é uma empresa mais para gestora, de compra. Opa, atingiu aqui um valuation, atingiu um certo preço, uma valorização na carteira. Eu raspo um pouquinho de venda, porque ela ainda pode passar por percalços, tá? Mais dívida, menos crescimento, e voltar para o seu preço de compra ou ficar muito tempo abaixo do seu preço de compra sem lhe pagar dividendo, pelo menos um dividendo bacana por hora ali. Vocês viram que é um dividend yield mais diminuto. Vamos lá para o dividend yield dela, tá de 0,69. Beleza, pessoal? Esse então foi a atualização do Assaí pré-segundo tri. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.